Se você chegou até aqui, quero saber a sua opinião. Você acredita que algumas pessoas realmente conseguem prever o futuro? Ou tudo isso não passa de coincidência? Antes de começarmos, já deixa seu apoio aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobre mistérios, profecias e acontecimentos que desafiam a lógica, se inscreva agora e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder, compartilhe este conteúdo com alguém que também gosta desses temas. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias cada vez mais intrigantes para você. Agora, vamos ao mistério. Desde os tempos mais antigos, a humanidade tenta responder uma pergunta que parece impossível. O futuro pode ser previsto? Civilizações antigas consultavam oráculos, reis ouviam profetas. E até hoje muitas pessoas acreditam que alguns indivíduos possuem a capacidade de enxergar acontecimentos antes que eles ocorram. Curiosamente, ao longo da história, algumas previsões feitas décadas ou até séculos atrás parecem ter se concretizado. Guerras devastadoras, crises mundiais, pandemias e grandes transformações tecnológicas já teriam sido mencionadas em textos antigos e relatos de videntes. Mas o que realmente chama atenção são previsões que ainda não aconteceram. Previsões que apontam para acontecimentos que podem ocorrer nos próximos anos. Hoje você vai conhecer algumas das profecias mais intrigantes e assustadoras sobre o futuro da humanidade. E o mais curioso é que algumas delas parecem estar cada vez mais próximas de se tornarem realidade. Profecia 1 - o Enigma, de Nostradamus. Um dos nomes mais famosos quando se fala em previsões é Nostradamus. Ele viveu no século XVI e escreveu um livro chamado As Centúrias, composto por centenas de versos enigmáticos, que muitos acreditam descrever eventos do futuro. Ao longo dos anos, estudiosos afirmaram encontrar interpretações relacionadas a acontecimentos históricos importantes. Entre eles estariam grandes guerras europeias, mudanças políticas globais e até eventos ligados a desastres naturais. Uma das interpretações mais discutidas fala sobre conflitos intensos envolvendo grandes potências mundiais no século XXI. Alguns acreditam que Nostradamus teria previsto uma era marcada por disputas de poder, crises econômicas e transformações profundas no equilíbrio global. Embora seus versos sejam extremamente simbólicos e difíceis de interpretar, o fato é que suas previsões continuam intrigando milhões de pessoas até hoje. E muitos se perguntam: será que algumas dessas mensagens ainda estão esperando o momento certo para acontecer? Profecia 2 - as visões de Baba Vanga. Outra figura extremamente conhecida quando o assunto é previsão do futuro é Baba Vanga. Nascida na Bulgária, ela perdeu a visão ainda jovem e passou a afirmar que conseguia enxergar acontecimentos futuros. Ao longo das décadas, muitas pessoas acreditaram que suas previsões se tornaram realidade. Entre os acontecimentos frequentemente atribuídos a ela, estão previsões sobre grandes mudanças políticas e crises globais. Segundo relatos divulgados por seguidores, Baba Vanga teria dito que o mundo entraria em um período de profundas transformações nas primeiras décadas do século XXI, transformações que envolveriam tecnologia, clima e até a forma como a humanidade se organiza. Alguns interpretam que ela mencionou uma nova fase da humanidade que começaria antes de 2030. Uma fase marcada por desafios intensos, mas também por descobertas capazes de mudar o destino da civilização. Profecia 3 - as mensagens de Chico Xavier. No Brasil, um dos nomes mais respeitados ligados à espiritualidade foi Chico Xavier, conhecido por suas mensagens espirituais e obras psicografadas. Ele também teria feito comentários sobre o futuro da humanidade. Segundo relatos divulgados por pesquisadores e seguidores, Chico Xavier teria mencionado que a Terra passaria por um período decisivo de transformação moral e espiritual. Algumas interpretações sugerem que ele acreditava que a humanidade estaria passando por um momento de escolha. Um momento em que nossas atitudes poderiam determinar se o planeta caminharia para um período de paz e evolução, ou para uma fase de grandes dificuldades. Essa visão traz uma ideia muito interessante. Talvez o futuro não esteja totalmente definido. Talvez ele dependa das decisões que tomamos como sociedade. Profecia 4 - os alertas de cientistas sobre inteligência artificial. Nem todas as previsões vêm de videntes ou profetas. Algumas vêm da própria ciência. O físico teórico Stephen Hawking alertou diversas vezes sobre o impacto que tecnologias avançadas poderiam ter sobre a humanidade. Em entrevistas e palestras, He comentou que o desenvolvimento de inteligência artificial poderia se tornar uma das maiores transformações da história humana. Segundo Hawking,
Se essa tecnologia evoluísse de maneira descontrolada, poderia criar desafios que ainda não estamos preparados para enfrentar. Hoje, com o crescimento acelerado da inteligência artificial, muitas pessoas acreditam que estamos entrando em uma nova era tecnológica. Uma era em que máquinas podem influenciar decisões, economias e até aspectos da vida cotidiana. Para alguns especialistas, essa revolução tecnológica pode trazer enormes benefícios. Mas para outros, ela também pode trazer riscos que ainda não compreendemos completamente. Profecia 5 - o futuro do clima da Terra. Entre as previsões mais debatidas atualmente, estão aquelas relacionadas ao clima do planeta. Aumento da temperatura global, eventos climáticos extremos, secas prolongadas e tempestades cada vez mais intensas já estão sendo observados em diferentes regiões do planeta. Muitos especialistas acreditam que essas mudanças podem representar um dos maiores desafios da humanidade nas próximas décadas. Se essas previsões continuarem se confirmando, governos e sociedades precisarão encontrar novas formas de lidar com recursos naturais, produção de alimentos e preservação ambiental. O futuro do planeta pode depender diretamente das decisões tomadas agora. Sensitivos contemporâneos e previsões atuais. Nos dias de hoje, diversas pessoas continuam afirmando possuir percepções ou intuições sobre acontecimentos futuros. Alguns sensitivos contemporâneos ganharam popularidade na internet e em programas de televisão por compartilhar previsões sobre o que pode acontecer nos próximos anos. Uma dessas figuras é Atta Salomé, frequentemente chamado por alguns veículos de comunicação de o Nostradamus brasileiro. Em entrevistas, ele afirmou que o mundo estaria entrando em uma fase marcada por grandes mudanças tecnológicas e geopolíticas. Segundo ele, os próximos anos podem trazer descobertas surpreendentes relacionadas à tecnologia e até possíveis revelações sobre fenômenos ainda pouco compreendidos. Outra sensitiva conhecida internacionalmente é Monividente, que frequentemente publica previsões sobre política, economia e eventos globais. Em algumas de suas declarações, ela comentou que o mundo pode enfrentar períodos de instabilidade seguidos por grandes transformações sociais. Embora muitas dessas previsões sejam debatidas e questionadas, o interesse do público por esse tipo de tema continua enorme. Milhões de pessoas acompanham previsões e análises, tentando entender se existe alguma pista sobre o que o futuro pode reservar. Reflexão final. Talvez a pergunta mais importante não seja se as profecias são verdadeiras ou não. Talvez a pergunta seja outra. Por que a humanidade sempre buscou tanto saber o que vai acontecer? Talvez porque o desconhecido sempre tenha despertado curiosidade e também um certo medo. Ao longo da história, algumas previsões pareceram absurdas no momento em que foram feitas, mas algumas acabaram coincidindo com acontecimentos reais. Será coincidência? Ou será que algumas pessoas realmente conseguem perceber sinais que a maioria de nós não consegue enxergar? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza o que acontecerá nos próximos anos. Mas uma coisa parece clara: o mundo está mudando mais rápido do que nunca. E os próximos anos tragam acontecimentos capazes de transformar completamente o destino da humanidade. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o crescimento do conteúdo e permite que mais pessoas descubram esses mistérios. Nos vemos no próximo vídeo.